Como sair da CLT e começar a empreender? Belíssimo dia. Você que está na CLT tem um seguro chamado INSS. Anota aí, isso nunca será o suficiente. INSS é um seguro que vai fazer você lembrar todos os dias que você está pagando um seguro que nunca será o suficiente. Então faz sentido você mexer com isso? De maneira nenhuma. O INSS é um modelo de pirâmide que não tem novos produtos, não cresce e tem um problema, vai chegar uma hora que vai parar de pagar, não tem como não pagar, aí eles vão tirar de outro lugar, vão travar o sistema justamente por quê? Porque é um sistema que não se sustenta. Então você tem que entender isso, é um tipo de pirâmide, mas não pode falar demais, então alguém arruma problema para mim. E a CLT? A CLT é um sistema de segurança, de estabilidade que faz você ficar a sua vida inteira num nível. A faculdade, a escola, eles desenham você para você ter uma certa mentalidade. Que mentalidade? A mentalidade de ser apenas uma peça do sistema, um trabalhador. Nenhuma faculdade ensina você a ser empreendedor. Por isso que pessoas têm prosperado muito nesses dias, nessa geração, ensinando isso. Por isso que os maiores empreendedores do Brasil estão ensinando e tendo muito resultado com isso, as pessoas que estão aprendendo. Por quê? Porque não se aprende em outros lugares. Por mais que você seja filho de alguém que seja empresário, você não aprende a tocar uma empresa, você assiste a tocar uma empresa, e muitas das vezes essa empresa não é bem gerida, é isso que acontece. Ela não é bem gerida, e esse é o problema que você enfrenta. Então você não, mesmo tendo um pai, mas a maioria não tem um pai empreendedor, você vem da escola, na igreja não ensina, seus amigos querem saber só de ganhar dinheiro para pagar as contas. O que acontece? Você vai se curvar para os braços da CLT. O que acontece? Eu, Pablo Marçal, fiquei 13 anos trabalhando para os outros. 13 anos. 13 anos. Como que um cara igual eu suportou trabalhar 13 anos para alguém? Eu queria que você respondesse por mim. Vamos lá, população residente segundo o sexo e o grupo de idade. Olha o que está acontecendo. Aqui está falando sobre a natalidade, idade média da população, longevidade e outros temas. O que acontece? A população está ficando velha, e isso aqui mostra que a pirâmide vai ter um problema. Quando a pessoa vai ficando mais velha, vai ter menos arrecadação. Como que faz uma nação ficar velha? Menos força de trabalho sendo gerada. Então uma nação que tinha 10 filhos, depois foi para 8, depois foi para 6, depois foi para 5, para 4, para 3, para 2, para 1, e agora a média de filhos já não é 1 mais, é meio, ou seja, tem que juntar 2 famílias para sair uma criança. Então, tendo uma média terrível dessa, já está cronometrado a gente tomar um colapso. Nos próximos 20 anos, essa tal do Isso Nunca Será o Suficiente, que é o INSS, vai ter um colapso generalizado, porque não estamos renovando a força de trabalho. Vai ter mais gente aposentada do que gente economicamente segurada, pagando para sustentar isso, porque as famílias não estão tendo filhos. Vocês estão entendendo ou não? A PEA, que é a população economicamente ativa, vai diminuir. Significa o quê? Que vai ter um colapso nessa pirâmide. É uma pirâmide. Então, sabendo disso aqui, eu te falo, um banco X vai quebrar. O banco X que vai quebrar, você tem coragem de colocar dinheiro nele? Sim ou não? De maneira nenhuma. Agora eu queria ler os comentários das pessoas que estão me assistindo, como que Pablo Marçal ficou 13 anos trabalhando para os outros, valendo. O que vocês acham que é? Por quê? Primeiro eu quero saber, põe uma enquete aí, quanto tempo que você está trabalhando na CLT? Estou na CLT, põe aí, Marcos. Menos de 1 ano, entre 2 e 5, de 5 a 10 e mais de 10 anos. Eu quero saber quanto tempo que você está. Menos de 1 ano. Claro que você que está empreendendo não vai. Na verdade, coloca o tempo. Se você está empreendendo hoje, coloca o tempo mais ou menos que você ficou, que você está ou que você ficou. Várias pessoas estão digitando 26 anos, 10 anos, 18 anos, de 5 a 10 anos.
Estava por experiência, para aprender e pegar os códigos, trabalhar mais de 10 anos, mais de 10, mais de 10, mais de 10. Vamos deixar um negócio bem claro. Quando um país começa a ter um despertar na empresarização, no passado um pouco distante, quem detinha a informação, por exemplo, era a Igreja Católica. A igreja era o centro de todas as coisas, inclusive refutava a ciência e derrubava a ciência. Caras como Galileu Galilei eram repreendidos pelo conselho da Igreja Católica. E os caras falavam: você está errado e você tem que voltar atrás. Depois de 100 anos, perceberam que ele estava certo. Aí um papa de 100 anos depois fala: mano, é o seguinte, perdão, a igreja errou. Quem detinha a informação eram pequenos grupos, ok? Depois disso, a informação começou a ser democratizada. Nunca na história do mundo um bilionário para dar aula de graça para alguém. Isso nunca aconteceu. Nunca na história do mundo, não tem relato, já procurei. Não existe. O mais que aconteceu são bilionários falando em suas confrarias para os seus sócios, o estilo de mastermind. Mas falar, esse tanto de gente rica abrindo a boca, esse tanto de gente não precisa de R$1 através do ensino, abrindo a boca pela necessidade de destravar esse povo, essa é uma grande e surpreendente geração, então não tem como você escapar. As professoras das minhas escolas mandam sempre uma pergunta assim: você quer que eu ensino empreendedorismo, mas eu sou trabalhador aqui, eu sou CLT. Aí eu falo: primeiro você vai explicar o conceito e nós vamos rodar isso na prática, mas eu quero que vocês prosperem e empreendam, porque eu quero contar essa história na escola. Na hora que um aluno der um checkmate em você que está ensinando isso, você fala: pois é, mas é nessa escola aqui que as professoras começam a prosperar e empreendem. Em outras escolas não existe. O que o seu pai está ensinando, o que o Marçal, que é o líder nesse momento, está ensinando, ele está colocando as pessoas para empreender. Então vamos lá.